Vou ler a introdução. Entre as regiões naturais que a geografia nos ensina a distinguir, no norte da França, nenhuma é melhor definida que a região de Bray. Terras de fronteira. Distribuição, sinapse. Esse mapa mostra bem o formato de casa de botão da região de Bray. A famosa botoeira, terra de contornos bem traçados, como chamamos aqui. É uma obra sobre a região datada de 1879, a qual se referem todos os geólogos atuais. Vemos muito bem nesse mapa antigo, entre o Sena e a Picardia, o solo de Vexin e esse acidente geológico, a região de Bray ou botoeira. A botoeira da região de Bray, um rasgo repentino nas planícies normandas e picardias. 90 km por 15, onde a paisagem muda brutalmente. Em volta da botoeira é a planície, com vastos campos abertos, terras de cultivo de cereais. As terras de Caux. Dentro da depressão, terras úmidas, com vegetação típica, árvores, vacas leiteiras. É a região de Bray, que significa no fundo. Algumas centenas de metros e a paisagem muda, assim como a economia e a mentalidade. Então essas são as formas do queijo de Neufchâtel. Françoise Orienchon vive na parte baixa da região, a terra de Bray. E de um pequeno Neufchâtel. Ela fabrica e comercializa o queijo local. A forma de coração dataria da Guerra dos 100 Anos, quando os soldados ingleses teriam vindo à Normandia e as mulheres das fazendas se apaixonado por eles. Por problemas de língua, não podiam se comunicar. Então as mulheres tiveram a ideia de fazer um queijo em forma de coração para oferecer aos soldados. O leite das vacas de Bray não serve apenas para produzir o Neufchâtel. Xavier Lefrançois, cujas 43 vacas alimentam todos os dias a fábrica da Danone, encarna o dinamismo dos jovens agricultores da região. Sempre houve um tipo de rixa divertida entre a região de Caux e a região de Bray. A região de Caux é muito rica e com grandes fazendas. Já a região de Bray é pobre. Temos uma tendência a sermos o primo pobre do departamento Seine-Maritime. Mas vendo que as coisas mudaram, eu diria que os habitantes de Caux têm tendência a invejar o nosso dinamismo. Que les Cauchois ont tendance à nous envier, notre dynamisme. Quando subimos as encostas da botoeira ao norte, chegamos à região de Caux. Aqui é uma paisagem de planície, caracterizada por vastos campos abertos expostos aos ventos. O Canal da Mancha fica a apenas 15 quilômetros. Apesar de tudo, aqui estamos na região de Bray, na sua parte de planície. Tanto aqui quanto no vale, nos sentimos na região de Bray. Cultivamos couza, cereais, trigo, cevada, beterrabas, ervilhas, linho têxtil e leguminosas. E du lin textile, ainsi que de la jachère. Em volta do vale, o cume das colinas é marcado por 3 grandes maciços florestais. Stéphanie Cauchois é estudante de silvicultura no Colégio Agrícola de Menier-en-Bray. A floresta de Evie é como uma transição entre a região de Caux e a de Bray. É essencialmente composta por fainas e se estende sobre toda a parte sul e norte de Bray, circundando a depressão. De la costa sud et nord du pays de Bray, elle entoure un peu la boutonnière.
Então aqui é a floresta de Evie, que cobre 6.560 hectares. Aqui é a floresta de Lyons, com 600 hectares. E a floresta de Eau, com 9.300. A floresta de Evie, no departamento Seine-Maritime, fica toda em Bray. Na década de 60, pequenas parcelas de terra foram agrupadas em áreas maiores, mais adaptadas à maquinaria agrícola. A região de Bray transformou-se. Várias cercas vivas desapareceram. O trabalho do agricultor mudou e nós mudamos. Nas fazendas como essa aqui, havia 12, 15 empregados que cuidavam das cercas e da natureza. Hoje, na mesma fazenda, estamos sozinhos. Então, como querem que cuidemos das cercas e da natureza? Não dá mais. É por isso que a região está mudando. Hoje, se arrancamos as cercas vivas, os animais não terão mais abrigo. Mas, no final das contas, o fio de arame farpado que colocarmos não precisará de nenhuma manutenção. Mas, en fin de compte, o fil de fer barbelé que vous mettrez, il y a besoin de personne pour l'entretenir. Quando eu era mais jovem, de fato não sei bem, tenho a impressão de que tiraram todas as cercas vivas em volta dos campos. É verdade que atualmente não são mais grandes planícies. Sempre morei na região. Ia a Bray e a Caux, e não se dizia, aqui estamos em Caux, ou aqui estamos em Bray. Não vejo bem essa fronteira. No entanto, mesmo se o agrupamento uniformizou a paisagem, o vale continua sendo um ambiente natural original. Na parte central, acúmulo de água, e nas encostas, ao contrário, zonas secas, até mesmo áridas. De fato, em termos de meio natural, existe uma especificidade que é muito extraordinária. Por um lado, a parte central com zonas características de ambientes úmidos, até mesmo úmidos e frios, com algumas espécies quase subárticas. E, por outro lado, as encostas, principalmente essas expostas em pleno sul, com espécies quase que submediterrâneas e com todas as variantes entre as duas, o que origina a grande diversidade dos ambientes naturais em Bray. Todos os dias, com seu caminhão azul, Odile Bollet percorre a região de Bray. Ela conhece seus mínimos recantos. É isso que a senhora quer? É isso mesmo. Mais alguma coisa? E colchas? Não, eu já tenho. Atendemos a todos. Fazendas isoladas, casas isoladas, vilarejos, aldeias, realmente a todos. Operários, agricultores, pessoas que trabalham, empregados, não tenho preconceitos, atendemos a todos. Vamos a fazendas isoladas, cujo único referencial é o poste telefônico. Então, seguimos os postes e percebemos que ao fundo há uma fazenda. Claro que esse é o nosso objetivo, ir visitar todas as casas isoladas ou não. Eu moro em Menières-en-Bray, vou para Osmois, Meller, Saint-Nicolas, Dampierre e depois Saint-Jacques. Trabalho mesmo no coração da região de Bray. Lanice Decaux, cercas vivas de Bray. A diferença se percebe também nas mentalidades. Quando estamos em reunião da Câmara de Agricultura, em que as regiões de Caux e Bray se reúnem em Rouen, no final da reunião, por volta de 16 horas, as mulheres de Bray vão embora para assegurar a ordenha. Na região de Caux, não há mais quase vacas para ordenhar. Então eu diria que as mulheres têm tempo, têm a tarde livre, e isso, às vezes, explica por que temos dificuldade em nos entender. Essa é a riqueza de Bray. É uma região que é ao mesmo tempo pobre e com uma riqueza em seus habitantes. Uma vontade de se virar. Eles vêm com produtos nobres, queijo, cidra,
maçãs, licores. Tem até uma pessoa produzindo cerveja atualmente. Pois no passado, a cerveja existia aqui. Acho que os produtos locais mudaram muito as mentalidades. A região de Bray é um verdadeiro país. Mas será que hoje em dia, uma região tão pequena assim poderia ser um país na Europa? Versão brasileira, Alcateia.